Então, começando mais um vídeo no canal, você está na Sala do Trono. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que eu estava conversando com a minha irmã e ela acabou me dando a ideia, e conforme foi passando o tempo, Deus foi me incomodando acerca disso, para eu falar para as pessoas assim, como isso acontece. Eu passei por alguns processos com Deus desde todo o meu período de vida, assim, porque eu sempre fui cristã, nem sempre fui cristã, mas sempre fui na igreja, frequentei a igreja e tudo mais. A partir do momento que eu falei, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer Jesus e tudo mais, Ele mostrou várias formas de falar comigo. No começo, Ele falava muito comigo através da palavra, através de outras coisas, né? Não só da palavra, mas através de pessoas e tudo mais. Mas conforme eu fui avançando, assim, em conhecer a Deus, Ele foi falando de forma mais clara comigo. E aí Ele foi me usando para falar com outras pessoas, como se eu tivesse alguma coisa importante em mim, sabe? Não tem nada, né, de importante em mim. Sou só uma pessoa, mas Deus me usa, a gente tá aqui e é bom ser usado por Deus. E conforme eu fui crescendo, Ele começou a me incomodar para falar com outras pessoas aquilo que Ele tinha para falar com as pessoas. E no começo eu era muito tímida, então eu só escrevia num papel aquilo que Deus falava comigo e aí eu ia entregar para a pessoa. No começo era muito estranho ouvir Deus falar, porque eu sentia uma vontade que não era minha, que não fazia parte de mim, e eu sabia que era Deus falando comigo, mas eu ainda não tinha aquela noção muito clara das coisas. Então eu sempre ficava, Deus, se é você, confirma, se é você, confirma, se é você, confirma. E aí eu pedia 500.000 confirmações até eu acreditar que era Deus que estava falando comigo, né? E conforme foi passando o tempo, eu fui perdendo um pouco da timidez e também fui entendendo melhor por que Deus queria me usar daquela forma. Olha só, não tô me chamando de profeta, né? Senão aí depois vão ficar falando aí que eu tô me chamando de profeta. Eu tô me chamando de profeta, não. Deus chama as pessoas para várias coisas diferentes e talvez um dia Ele possa te chamar para que você possa ir lá falar sobre Ele com alguém. É um dever de todo cristão falar de Deus para o mundo. É um dever nosso. Então, não fica achando que, porque eu tive essa experiência, você nunca teve essa experiência. Essas coisas são muito relativas. Deus trata cada pessoa de um jeito. Eu tô contando a minha experiência para vocês entenderem melhor como Deus foi falando comigo e como Deus vai falando através de várias coisas diferentes. Porque às vezes a gente pensa, poxa, isso aqui, nossa, que coisa interessante, eu nunca pensei nisso. Mas deve ser coisa da minha cabeça, deve ser o meu próprio pensamento, meu próprio eu. Já tinha essa vontade, não é Deus falando, sou eu que estou falando. Então, nesse momento aí em diante, Deus começou a falar comigo mais intimamente, já não era mais aquela coisa, fazer várias provas de Deus. Eu já tinha mais ou menos uma noção de isso aqui é Deus falando, isso aqui é a minha carne falando. Mas ainda era aquela coisa, sabe, muito distante. Não distante de inalcançável, mas era distante de nossa, Deus tá lá em cima e Ele tá falando comigo. E eu sentia muito mais aquilo do que eu ouvia diretamente assim, alguém falando no meu ouvido. Já tive experiências que eu ouvia alguém falar e não tinha ninguém assim pra falar, mas a maioria das vezes o pensamento, ele tava aqui já, sabe? Já tava no meu corpo, mas eu acreditava que Deus tá lá em cima e Ele tá falando comigo, e eu tô aqui e eu preciso passar o que Ele tá falando comigo. E conforme eu fui tendo mais experiências com Deus, conforme eu fui entendendo melhor como é que era o agir de Deus na minha vida, conforme eu fui entendendo melhor quem era o Espírito Santo, qual era o papel do Espírito Santo, porque Deus se dividiu entre Pai, Filho e Espírito Santo para falar com a gente,
que eu comecei a entender, assim, muitas coisas e de uns tempos pra cá eu tenho ouvido Deus e tem sido bem estranho, tem sido bem diferente, porque alguns momentos eu sinto como se Deus e eu fôssemos um, sabe? Os pensamentos dele são os meus pensamentos. Claro que não sou super santa, oh meu Deus. Eu já tenho total conhecimento de Deus, sou muito boa na palavra, sou muito boa dos mantos lá, sou... Nossa, pra que eu preciso de pastor? Não. Não faça isso. Não faça isso. Eu sou só uma pessoa normal que de vez em quando é agraciada por Deus e se permite ser usada, que tá tentando entender melhor quem Deus é. E ele vem falando comigo de forma cada vez mais clara. Isso só quer dizer que, sabe, a gente cria muita distância, muita barreira entre a gente e Deus, sendo que o tempo todo a gente sabe que Deus mora em nós, habita no nosso coração, mas é muito difícil aceitar que Ele, como Deus, pode habitar em alguém assim, que é cheio de erro, que é cheio de falha. Eu sei que é difícil acreditar que alguém que é perfeito quer morar, quer habitar em alguém que é cheio de falha. Você precisa entender que Deus pode fazer parte de você, não tem problema nenhum Deus falar com você. Isso é uma honra. A gente não deveria se envergonhar de Deus falar conosco, desejar a gente. A gente deveria se envergonhar quando Deus não está falando com a gente. Tem alguma coisa errada que Deus volta a falar comigo. Porque um dia que eu passo sem falar com Deus, eu já falo, nossa, que dia esquisito. Não, peraí, Deus. Vamos botar um negócio aqui que eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso que o Senhor fale comigo também. Não que quando Deus ficar em silêncio, você tá super errado, tem alguma coisa errada com você. Às vezes Deus tá... Às vezes Deus está te tratando no silêncio e isso é uma coisa, mas você não sentia a necessidade de falar com Deus, você não sentia a necessidade de sentir Deus, né? Tem um negócio estranho. Então, conforme o tempo foi passando, conforme as coisas foram acontecendo, hoje eu sinto Deus muito presente na minha vida. Hoje eu sinto, assim, Deus está ali. Deus e eu somos um. Eu posso dizer hoje que Deus e eu somos um. Que Ele está em mim e eu estou no Pai. Não que sempre eu faça a vontade do Pai. Porque eu não sou perfeita, eu ainda estou tendo. Enfim, vamos continuar o vídeo assim, a iluminação vai ficar dando essa variada aí mesmo. E é isso aí, talvez seja eu que estou fazendo assim e a luz está coisando, mas vamos prosseguir. Eu perdi onde é que eu estava. Me perdi. Mas enfim. A gente tem que parar com esse complexo de que ouvir Deus tem que ser aquela coisa surreal, aquela experiência sobrenatural. É óbvio que é sobrenatural, é uma coisa que não faz parte desse mundo. Mas não tem problema nenhum você ouvir aquela voz suavezinha, ou às vezes algo que fica palpitando na sua mente. Às vezes pode ser o próprio Deus e você não está se ligando, você não está entendendo, porque simplesmente você acredita que é muito distante, que é muito doido, um Deus muito grande que nem Ele, querer se aproximar de alguém tão pequeno quanto você. Então, se Deus não diminui a gente, por aqui a gente fica se diminuindo, não tem porquê disso não. Pode parando com esse complexinho aí que você é bom o suficiente para Deus sim. Mas isso daí já é assunto para outro vídeo. Mas é só para você entender. Se permite ser usada, se permite que Deus fale. Permita que Deus fale com você. Permita que Ele te toque da maneira como Ele quer. Não fica limitando Deus, sabe? Limitar Deus. Quem pode limitar Deus? Ele é Deus, Ele é tudo. Então,
não limita Deus dentro da sua vida, não limita Deus dentro do seu coração. Deixa Ele falar e só segue o que Ele falar e vai. É isso aí, é isso que importa, é isso que Deus requer de nós. E é simples, pode parecer super complicado, pode parecer uma coisa absurda essa menina. Tá maluca, não sabe o que ela tá falando não. Mas todas as decisões que eu tomo, ainda mais em relação a vídeos que eu estou falando para outras pessoas, pessoas que nunca me viram pessoalmente na vida, que não sabem nada da minha vida, são coisas que eu tenho que orar muito, porque são pessoas podem se machucar com palavras, acontece. E eu tenho orado muito a Deus para que esse canal possa ser um veículo para alcançar pessoas, para que pessoas possam entender quem Ele é da melhor forma, que eu possa passar experiências minhas com Deus que talvez outras pessoas possam estar passando e não entendendo, ou achando assim, será que é muito errado eu pensar desse jeito? E eu tô aqui pra te dizer que não é assim. Bom, talvez o vídeo fique meio torto, porque meio fora de ângulo e tudo mais, porque a câmera desligou na hora que eu tava fazendo a finalização. Ficou um vídeo meio confuso, um vídeo meio luzes piscando, ficou que nem um estrobo que fica aqui, ó. Aquela luz de usa em boate, em balada, não sei, nunca fui. Deve ser, passa nos filmes assim, que fica assim, ó, piscando. Ficou parecendo isso um pouco o vídeo, mas eu precisava falar isso e não importa a iluminação, não importa muitas essas coisas quando você precisa falar da palavra de Deus. Eu já tinha falado, então é isso, mas eu vou falar de novo. Então é isso. Mais um vídeo aqui no canal. Cara, deixa o like aí. Compartilha o vídeo, vai ter alguém precisando ouvir essa palavra, vai ter alguém precisando ouvir mais de Deus. Também pro canal crescer, que a gente tá precisando. Estamos precisando. Compartilha aí, fala pros seus amiguinhos. Olha só, tem vídeo de uma menininha aqui. Vê aqui. É legal. Se inscreve aí no canal também. Pra gente poder alcançar mais pessoas. O reino tá precisando de mais ceifeiros. Ceifeiros? Acho que é ceifeiros. É isso aí. Tchau!